fazendo esse áudio que tem que ter humildade, né, para falar de estudar coisa séria, tem que ter humildade para admitir quando erra, né? Mas foi um erro não de reflexão, mas um erro de nomenclatura. Estudando a respeito do Estado, né, continuando a estudar a respeito do Estado, eu procurei saber se existia um erro na minha reflexão a respeito do... Eu vi uma entrevista do Pavinato e ele falou lá, o Estado que é território, né? É verdade. Depois ele falou que é o direito, é o território, povo e direito, independente da ordem, mas lógico, né? Povo, território, direito, etc. De fato é verdade, esse é o conceito clássico, né? de Estado, né? Seria sua soberania e governo, de certa forma, se o povo não tem material, né? Matéria física, se o território não tem área de atuação e o direito seria a razão que controla, né? Aí você entra pelo menos em modo, estou preparando para falar sobre esses caras aí, justamente porque eles vão falar, quando eu falar de território, né? Eu possuía, não estudamos ainda, eu vou falar de soberania, mas tendo esses três elementos, né? O direito vem para corrigir os homens, vamos dizer assim. Então, eu errei na questão de nomenclatura, que seria, então, os agentes do Estado. Podem ser vários, mas eu acho que o pilar central seriam esses três aí. Eu pequei um pouco na nomenclatura. Então, na clássica, teria, então, na teoria política clássica, então, o povo como conjunto de cidadãos, compõe a nação, território, espaço geográfico, onde exerce a soberania, o qual o Estado exerce soberania, né? Colocar os limites aí de fronteira, né? E aí tudo que tem dentro desse território faz parte desse Estado e é regulado pelo direito, né? Então precisa ter a questão orgânica, que é o povo, né? O território também e o direito que vem como as regras policiando aí para que os homens não voltem ao estado de barbárie. Mas essa visão é diferente da minha, né? A visão real, né? A visão mais consagrada aí do modelo institucional laico, né? Essa questão minha da outra tríade, né? Da família, religião e o exército, apesar de ser uma visão conservadora, tradicionalista, ela não é uma definição científica do Estado, sabe? Então eu errei na questão de lógico, né? Eu queria identificar a origem do Estado, sabe? Depois eu queria identificar se poderia existir, a investigação parte do princípio da intenção de descobrir se o comunismo faria sentido, ou qualquer liberalismo exagerado, né? Se anarco-liberalismo, ou a própria anarquia, né? Se faria algum sentido esses caras existirem ou proporem alguma coisa, considerando o que sempre existiu, o princípio da história, né? Pelo menos da questão evolucionista. Então eu descobri esses três caras, a família, a religião e o exército, que teria dado essa base, mas só que eles são agentes, eles são o próprio Estado, porque o Estado também vai, lógico, incluir território e tal, coisas que não são, digamos, mentais, né? Coisas só apenas físicas, né? No caso do território, né? E não vai fugir do povo, porque o povo também é constituído de família, constituído de religiosa, constituído de militares. Então, assim, só no povo já tem esses três elementos aí, sabe? Você teria depois uma coisa... Você teria o território, então, que é só mais o espaço mesmo para atuação das coisas que acontecem dentro desse Estado, né? Você teria as leis. Eu não queria entrar na questão das leis por causa do... Por isso que meu raciocínio, que assim, por mais que eu me tentasse investigar o povo, né, que aí dentro desse povo essas três possibilidades aí, faltaria ainda a investigação do território, né, o que seria essa questão da soberania, entraria no espaço Então, assim,
é engraçado que a gente vai estudando, vai aprendendo muito mais, sabe? Então assim, não é que tá errado, é porque eu tô na primeira camada ainda. Então assim, de certa maneira, eu acertei. Lógico que pode ser mais extenso do que aquilo, com certeza posso estar repetindo alguma coisa de um pensador aproximado do Max Weber, mas por exemplo, quando eu falo desses três, se encaixa aqui no povo, né, de certa forma. Ficou de fora a investigação do território, que ia Bossuet, eu tentar descobrir outros, e ficou de fora a investigação do direito. O cara sabendo dessas três coisas aí, que compete cada uma delas aí, ele tem uma visão geral do que seria então essa ideia de Estado. Jean Bodin, Norberto Bobbio, o artigo que eu estou aqui investigando aqui, ele até citou, né, Max Weber, Jean Bodin e o Norberto Bobbio, né? Com certeza Jean Bodin com essa parte da soberania, né, tá muito na moda agora. O Norberto Bobbio é muito interessante, eu não tenho nada dele não, eu estou me debruçando no Weber, no Hobbes, para tentar entender essa primeira camada mesmo dos sujeitos e não dos agentes. Então não é que é inválido, né? Eu até coloquei aqui, eu falo família no sentido de o agente que atua nesse território. Eu falo na religião, não como simbolismo, mas pensando nos seus líderes, né? Ou seja, o povo escolhe, ou a família, uma pessoa física que pode se perpetuar por sangue ou outros meios, né? O povo escolhe um religioso, que aí vamos ver que na nomenclatura real, e lógico na parte do direito, dos juristas aí também do contratualismo, todos aqueles que contribuíram, né, chamam de carismáticos, né? Então pode sair de uma família de sangue, ele entra perpetuando através da tradição, vamos dizer assim, de linhagem, ou pode sair pode ser simbólica, né? Vamos supor que você tem um curso parlamentar lá, aquele chão. Não vou levar todos os nomenclaturas, tem aquele governo lá, onde o rei é simbólico, né? E a corte que controla, o parlamento controla. Então você tem. Ele é mais uma figura que ele faz. Ele atua como propagandista do governo, não, do Estado, né? Ele atua como se fosse o rosto do Estado, né? Faz a propaganda do Estado e não atua no que diz respeito às regras do governo, às ações do governo. Então, é mais uma figura simbólica do que outras coisas, né? Lógico, diferente de outras épocas que ele tinha poder realmente, em alguns casos até absoluto. E outros sendo justificado pela religião, aí vai entrar naquela questão dos três pilares lá, ou até ou militar, tudo isso junto, né? Mas o povo escolhe também, aí eu falei o povo escolhe o religioso, que no caso é chamado de carismático, né, na nomenclatura de carismático, ou alguém que confie, religioso, chamado carismático, ou posso dizer também alguém que ele confie moralmente, se bem que todos esses é necessário que o povo confie, né? Ou um exército, ou seja, um governante marcial capaz de agir para proteger, custe que custar, e a combinação completa, parcial de tudo isso, né? Mas tudo isso corresponde, mais uma vez, ao povo ainda. Não entramos ainda no território, muito menos no direito. Claro, outros autores, etc., né? Então só aí teríamos só três, um esboço geral, só Norberto Bobbio, certamente essa questão, esses três autores aí. Entre eles eu não tenho, eu sei que o Jean Bodin é bem grande a obra dele com respeito disso, diferente de Weber, né? Norberto Bobbio eu não tenho. Tem também, deixa eu só ver se está gravando, tem também aqui, se eu não perder o raciocínio aqui, peraí. Então, seriam então agentes ou fontes de legitimidade para constituir o governo, né? Autoridade do Estado. Não exatamente o que é o Estado em si, né? Então é claro que são como se fossem diferentes modelos, né, de poder, legitimidade histórica e política. Então
Então, assim, se colocar numa interpretação mais aproximada do Weber, nós teríamos aí, então, assim, o poder tradicional seria a família, monarquias, dinastias e tal, o poder herdado, transmitido por linhagem, tradição, sangue, legítimo para quem acredita na Constituinte e estabilidade histórica. Constituinte não, porra. Eu falei Constituinte, tô igual o Chaves, cara. É legítimo para quem acredita na continuidade e estabilidade histórica, continuidade e estabilidade histórica, e não constituinte. O Chaves que fazia isso, né? Eu lia tudo errado. O poder carismático, aí sim é onde que eu queria chegar, né? Pode ser líder religioso ou militar, com grande prestígio, ou qualquer outro, né? Desde que seja eleito por vontade da população. A autoridade vem do carisma pessoal, né? Capacidade de liderança ou fé, tende a ser instável, né? Olha, já dá uma dica lógico que essa estrutura que não foi o que concebi, mais de acordo com o pensamento de Weber, né? Tende a ser instável, né? Pois depende do indivíduo. Apesar de todos eles depender do indivíduo, lembra aquela fábula lá aquela imagem lá do Platão, lá, né, que ele fala, como é que isso vai dar para um marinheiro, primeira viagem, uma coisa tão importante que é o Estado, né? Isso que o povo não entende, como você fala assim. Por isso que é bizarro a questão da democracia, porque assim, apesar de ser necessariamente precisar ser para tudo que se, voltando lá em cima, se é para o povo, precisa ser para todos, você tem um problema de esse todos. Você pode colocar um carismático lá, mas e se ele for ignorante das questões do Estado, sabe? E eleger uma turma de ignorantes, ou ou governar em razão própria? Esse é o grande problema, o poder. E aí você tem aqui também, na visão de Weber, o poder legal, né, racional, exemplo, o povo que elege um governo segundo as leis, né, autoridade baseada nas normas jurídicas, estruturas institucionais baseadas no modelo democrático moderno. E aí, colocando aqui mais, tentando detalhar mais, né, o líder da linhagem de família, né, representa a tradição. O líder espiritual moral representa o carisma, né, os valores, e o líder do exército, né, representa a força e a proteção. Todos esses, não se pode ignorar o valor dessa. E aí, eleitos pela vontade popular. Então, assim, é uma reflexão justa, é uma reflexão que não sai do comum, né, que parte de toda uma antropologia, mas tem esse equívoco aqui, sendo então os agentes e não o próprio Estado. Ver se tem uma coisa mais para. Então, assim, família, religião e exército seriam entendidos como agentes do poder, ou seja, formas ou canais através dos quais o governo de um Estado pode ser constituído ou exercido, né? E aí é preciso voltar sempre nos conceitos. Eu acho que o erro maior também é você sair dos conceitos. Então, o que seria o Estado? A entidade política soberana composta de povo, território, governo, seria soberania ou direito, né? Eles vão chamar essa. Então, essa é a definição clássica. O governo é quem exerce o poder dentro do Estado, né? Podendo ser eleito, herdado, imposto, né, ou legitimado de várias formas. E os agentes de poder, instituições ou grupos de indivíduos que assumem e influenciam esse governo. Aqui entram aí a inventar essa análise dos agentes de poder. É até bom ter encontrado isso, que aí pode ser que eu consiga encontrar também autores que se aplicaram mais nessa questão dos agentes do poder, a família, a religião e o exército, né, que sendo família no sentido de dinastias, linhagens,
religião no sentido carismático, não líderes espirituais, intimidade moral e exército, força, proteção e imposição. E aí, por último, o povo, né, que elegem, né, diretamente, representados por esses sujeitos aí, ou não, né? E aí um panorama geral agora do que tem, que já foi posto, né? E aí confirma um pouco da minha ideia, seria essa ideia, né? Para fechar aqui, sacerdotes, né? Teocracias, os reis, as monarquias, os militares, as ditaduras ou impérios. É bom ter essa... Então, assim, quando se tenta separar a religião do Estado, é impossível, porque além de nascer, faz parte dos agentes da teocracia, exemplo de agentes também do tradicional nas monarquias, né? Os reis, os militares, ditaduras ou impérios. Aí depois você tem, por último, também ficou de fora os outros agentes, né, que eu não contabilizei, né? Assembleias e eleições, repúblicas e democracias, que ficou de fora, né? Então, eu acho que é válido, é legal quando você é confrontado assim, né? Acaba caindo, desmoronando o castelo, mas não deixa de ser um princípio de... melhor do que ficar debatendo... muitas vezes é a mistura de todos, né? Isso eu sempre pensei, sabe? Então, assim, porque nessa análise eu quis considerar mais da parte do direito natural, sabe? Eu excluí talvez essas assembleias e eleições entrassem, mas à medida que as coisas fossem crescendo e ganhando corpo, necessidade de leis, etc. Essa primeira análise seria mais com relação ao embrião mesmo dos agentes, entendeu? E aí, lógico, se tivesse limitar só a isso, deixar explícito lá que seria só tratar só de um embrião, não de todo, né? Porque você não pode, imagina, envolver direito aí, ia ter que caçar quem inventou o direito, o primeiro direito, a evolução dos direitos, o que isso influenciou no desenvolvimento do Estado, sabe, etc. E daí é um pano para um outro material, um outro livro, outras reflexões, sabe, muito loucas a respeito do Estado. Mas só de ter refletido sobre os agentes eu acho válido. Eu acho que o importante é isso, sabe? Quem quer se aplicar a isso, gastar tempo para poder refletir, sabe? Não ficar só repetindo e ficar contando coisas falando de tal, parece que vai ser preso, não sei o que, cagou em cima da mesa de fulano de tal e foi punido. Por favor, né? Mas aí vale a pena aí a leitura, deixou Max Weber, Jean Bodin. Eu vou começar em algum momento, mas eu estou agora no Max Weber e no Hobbes, mas Jean Bodin e depois no Humberto Bobbio. O Humberto Bobbio é bem conhecido aqui no Brasil, né? É famosão aqui, né? Mas é isso.